O Sérgio Calungu é consultor, está ligado à OPSA, que é o Observatório Político Social de Angola, tem formação em Pedagogia e Economia e tem uma trajetória profissional muito ligada a organizações da sociedade civil nacionais e internacionais. Então, nós vamos ouvir o Sérgio Calungu, que, como disse a Jamila, vai nos falar de democracia económica e desenvolvimento humano. Uma vez mais, agradecer a presença de todos, a disponibilidade de todos e também dos nossos bispos aqui presentes. E então, sem mais demoras, eu vou passar a palavra ao Sérgio Calungu. Por saudar de forma muito especial o Dom Zacarias também, Dom Jacques, Dom Sindicás, os nossos bispos aqui presentes conosco, e também a todas as pessoas, a todos e todas que se fizeram presentes. Eu começo por agradecer o convite que me foi formulado e dizer que, por uma questão, para ser mais prática a minha apresentação, preparei um PowerPoint e por isso provavelmente vou precisar de falar de pé em vez de falar. Me foi pedido para abordar um tema que é a democracia econômica. Mais desenvolvimento humano, se avançamos também ou ampliamos os espaços de democracia econômica, de participação das pessoas nas decisões sobre a economia. Também é verdade que práticas, afirmações e tal, no nosso contexto, dizem que são contraditórias. Não é possível termos desenvolvimento humano se demos a possibilidade de uma série de pessoas constantemente interferirem sobre as decisões econômicas. Ou dizem o contrário, olha, o nível de desenvolvimento humano é tão baixo que se dermos às pessoas a possibilidade de decidirem, de opinarem, de participarem, eu acho que vamos perder muito mais tempo. Então isto deixa aqui uma elite de pensantes decidirem, depois os outros vão por arresto. Eu pessoalmente creio que para aquelas pessoas que defendem a ideia de que esta relação deve ser identitária, normalmente o grande argumento que utilizam é o seguinte: aquilo que nós tínhamos dito do capital humano, a educação e por aí fora, normalmente eles dizem que é uma ligação dupla, ou seja, quanto mais capacidade de decisão estas pessoas, ou de influência sobre as decisões, ou de monitorar essas decisões, essas pessoas vão tendo, maior nível de desenvolvimento humano nós vamos alcançar. Também as pessoas veem isto de forma ao contrário. É a mesma ideia, mas visto ao contrário. Dizem, lá onde o desenvolvimento humano é maior, ou seja, onde as pessoas têm o capital humano bem desenvolvido, a gestão do capital natural é bom, financeiro e por aí fora, mais capacidades têm de condicionar as ideias ou essa tendência hegemônica e monopólica de grupos muito pequenos, de poucos indivíduos, tomarem decisões sobre a política econômica. Então, estas pessoas que defendem a questão, a abordagem da relação identitária, não conseguem ver uma coisa separada da outra. Também em que, se olharmos para o contexto de Angola, nós sabemos que a maior parte dos meios de produção, bens e serviços produzidos, ou são propriedade do Estado, ou são, em alguns casos, propriedades privadas. Há muito poucos casos que, eu imagino, que são propriedade dos utentes, portanto, quem os utiliza. Não temos ainda a questão das autarquias, que podiam ser entes em que os cidadãos assumissem uma forma de governação a nível local. Portanto, a preocupação com este contexto faz com que as pessoas reforçam mais a ideia da relação identitária. Muita gente diz, não, mas os produtos, bens e serviços são regulados pelo mercado. Aquela velha teoria de que a mão invisível do mercado. Na verdade, as pessoas participam na economia porque estão dentro do mercado. Mas a realidade diz que quem determina os preços, normalmente, é a concorrência ou são as autoridades. Se eles não têm mecanismos de consultar antes de determinar os preços, provavelmente aí a democracia econômica fica condicionada. Portanto, vamos dizer, se
por uma questão de há uma necessidade muito grande, no caso da Angola, de reduzir os subsídios dos combustíveis. As pessoas entendem que num cenário de democracia econômica se tenta explicar às pessoas porque os benefícios que isso vai resultar, ou seja, as pessoas são partícipes que podem seguir e compreender melhor. Portanto, a ideia de que o mercado por si só vai regular, não, às vezes é importante a presença do Estado. Mas é importante que quando é o Estado ou as instituições do Estado que o façam com mecanismos de consulta, concertação. Porque não se acredita muito que o mercado por si só venha a decidir, porque na verdade, em determinados setores onde há monopólio, o mercado são 2, 3, 4 indivíduos, ou 2, 3, 4 companhias, e portanto há esta preocupação no nosso contexto. Isto faz com que a maioria dos utentes, beneficiários ou consumidores, tenha pouca possibilidade de fazer respeitar os seus interesses. Às vezes nós, como consumidores, somos consumidores de serviços feitos por companhias que prestam esse serviço à escala. Portanto, se eu carregar o meu telefone, falar 2 minutos e já não tiver saldo, eu, como indivíduo, tenho muito pouca capacidade de interagir com a empresa e reclamar isto. Se, através de um programa de crédito, eu devo receber 5 toneladas de sementes que depois vou reembolsar ao Estado, o Estado me indica o fornecedor, ele fornece em massa para várias pessoas. Se eu receber as sementes estragadas, eu tenho muito pouco poder, se estiver numa zona rural, para poder dizer, olha, aquelas sementes que eu recebi não sei. Então, as pessoas que dizem a ideia do identitário, fala-se também com a questão da educação e outros serviços que são bens públicos, mas também às vezes são prestados por privados. Portanto, não acredita-se muito na ideia de que o mercado vai regular, se não houver essa democracia econômica. Não se acredita muito na ideia de que, sem que o Estado, que tem o papel de proteger os cidadãos, desenvolver os tais mecanismos que lhes faça participar, e não acredita, sobretudo, na ideia de que as pessoas possam vir a ter possibilidades de defender bem os seus interesses num contexto em que a democracia econômica é de baixa intensidade. Tá certo. Há outros que dizem, não sejamos tão duros com isto, temos que entender que isto é um processo, mas pelo menos entendem que essa relação pode ser instrumental, ou seja, a democracia econômica pode ajudar as pessoas a terem um bom desenvolvimento humano. Normalmente eles dizem, bom, se conseguirmos que a propriedade sobre os bens comuns, ou quem estiver à frente de gerir a propriedade dos bens comuns, tiver o cuidado e a preocupação com o desenvolvimento humano, se conseguirmos que quem tem a missão de regular as dinâmicas do mercado, de disciplinar as dinâmicas do mercado, o faça em nome do desenvolvimento humano, se conseguirmos aumentar o nível de participação das pessoas sobre as políticas e as decisões do ponto de vista econômico, em nome do desenvolvimento humano, provavelmente vamos ver ampliado e vamos ver mais equilibrado esses capitais, ou seja, as pessoas vão, do ponto de vista humano, vão ter mais saúde, mais conhecimentos, mais educação, do ponto de vista natural vão aceder, vão ter um acesso e de forma sustentável aos mares, aos rios, ao solo, à terra. Do ponto de vista financeiro vão ter recursos, vão ter rendimentos mais justos, mais dignos, que se traduzem em salários ou benefícios sociais que o Estado dá. As infraestruturas que se vão criando vão sendo ao serviço das pessoas, vão sendo para servir as pessoas, não porque há uma dinâmica de mercado, há um boom imobiliário, não, é que isto foi feito para garantir qualidade às pessoas e do ponto de vista social as pessoas vão ser mais participantes. Portanto, as pessoas que defendem que esta relação deve ser instrumental indicam sobretudo esta vantagem que pode vir se avançarmos, se com o crescimento econômico também ampliarmos os espaços de participação democrática do ponto de vista da economia. Há outros que dizem que não é só isto também. Também o inverso se aplica. Ou seja, há sociedades que são conhecidas por um nível de desenvolvimento humano grande
e dizem que isto tem tido repercussões muito grandes sobre as decisões econômicas. Eu recordo que alguns anos atrás, num país como a Suécia, o Estado tinha que decidir se iria albergar as Olimpíadas de Inverno, e aquilo foi a referendo. O Estado pôs os cidadãos a decidirem, porque entendia que os recursos públicos eram comuns e que os cidadãos, em referendo, a ideia, os cidadãos puderam se pronunciar, dizendo: queremos ou não queremos que o nosso país possa vir albergar as Olimpíadas de Inverno. Cada um explicou quais seriam as vantagens, os que estavam a favor, naturalmente, os que estavam contra disseram quais seriam as desvantagens, e em referendo a ideia não passou. Então isto é um exemplo de que aquele monopólio que está do Estado, ele põe à disposição dos cidadãos para de vez em quando tomar decisões sobre isto. Mas também a gente diz que isto é possível num país onde, do ponto de vista do capital humano, conhecimento, a educação é forte, as pessoas sabem participar, conseguem participar, do ponto de vista de finanças, as pessoas não têm as necessidades básicas insatisfeitas, portanto, têm vontade, se engajam neste debate e o fazem em nome do interesse coletivo, não do interesse pessoal, ou seja, explicam uma série de vantagens, ou seja, dizem que desenvolvimento humano forte também aumenta as chances e as possibilidades e o interesse do cidadão de participar na economia, sobretudo de se sentir proprietário dos bens comuns, de interferir com o mercado e por aí fora. Também é importante, e vemos muitas das vezes pessoas que acreditam que essa relação é contraditória. Eles dizem: por favor, se o capital humano é muito baixo, as pessoas têm pouca educação, a capacidade laboral, a habilidade para se mover nesse contexto das pessoas é pouco, as pessoas têm pouco conhecimento. Já ouvi muitas das vezes dos casos de: não, isto não podemos discutir com as pessoas porque elas estão pouco preparadas para falar disso. Então, normalmente essas pessoas defendem que é contraditório, não há relação, ou seja, vamos primeiro resolver um assunto para depois falar de outro. Dizem que normalmente são as próprias pessoas que utilizam mal os recursos naturais. A gestão dos recursos naturais faunísticos é feita de uma forma nefasta e, portanto, não vamos pôr à disposição das pessoas a possibilidade de escolher. Vamos aqui tomar umas decisões, vamos disciplinar e eles que cumpram, normalmente. Também dizem que muitas têm rendimentos básicos, ou não vamos pôr as pessoas a escolher, sobretudo porque às vezes podem optar por rendimentos que sejam nocivos até à própria natureza, à própria economia. É o caso, por exemplo, de exemplos como as zongueiras e tal. Não vamos pôr elas a decidirem se querem ou não querem vender na rua. Ou seja, há uma série de medidas de pessoas que dizem que isto é contraditório, que entendem que isto não é possível. E quem fala disso fala de uma série de desculpas que é comum nós ouvirmos para dizer que, como o desenvolvimento humano ou os capitais humanos não estão muito desenvolvidos, então não faz sentido pôr as pessoas a participarem nos processos de tomada de decisão. Eu, pessoalmente, não me revejo nessa maneira de pensar, mas imagino que cada um como nós pode dar exemplos práticos em determinados momentos como isto é colocado. Portanto, resumindo, há três maneiras de ver a relação entre a democracia econômica e desenvolvimento humano. Em Angola eu vejo três características fundamentais: aqueles que acham que é a mesma coisa, aqueles que dizem que um pode ser instrumento de outra e aqueles que acham que é contraditório. Vamos resolver uma coisa e depois vamos falar de outra. Eu, inclusive, já vi discursos do tipo: deixa primeiro o bolo crescer para depois ver como vamos dividir. A pergunta que se faz é: quem me garante que se eu não participar na feitura do bolo, na hora da divisão vou ficar uma parte injusta? Quem garante se em vez de bolo gostaríamos de fazer funge? Quem me garante se o bolo, os ingredientes do bolo não deviam ter sido discutidos antes dele ter sido feito? Normalmente é o que as pessoas mais expressam como preocupações antes de abraçar esta ideia de democracia econômica
e desenvolvimento humano são contraditórias. Ante isto, eu pessoalmente não sei se são conciliáveis as três posições. Eu sou daqueles que acredito que talvez vamos deixar isso para o debate, para ver o que opinam as pessoas, se essas posições são conciliáveis ou não, mas eu acredito que ante tudo isso são importantes três aspectos. Primeiro, o papel das políticas públicas. Segundo, o papel das instituições. E o terceiro, o papel dos processos. Por que eu digo isto? Eu creio que as políticas do Estado, a diferentes níveis, elas podem ser feitas de uma forma que ampliam os espaços de participação dos cidadãos sobre algumas decisões econômicas, sobretudo aquelas decisões que afetam o bem comum, que é uma das preocupações, porque é que surgiu essa tendência de pensadores que começaram a dizer a democracia sim, mas também se for econômica. Ou seja, uma série de políticas públicas, um exemplo concreto, programas de combate à pobreza. Em vez de ser programas para os pobres, podiam ser programas construídos com os pobres. Ou seja, ter muito nestes programas impregnados quais são os seus anseios, quais são as suas expectativas. Há também a ideia de que as instituições da sociedade civil, tipo as políticas que elas decidem abraçar, decidem apoiar, também podem ajudar. Eu acho que as próprias organizações da sociedade civil são uma forma de participação num dos processos de tomada de decisão. Não estamos com isso a dizer que eles devem substituir-se às instituições que foram eleitas para o fazer, mas estamos a dizer que um meio são um instrumento muito bom para poder permitir que a democracia econômica tenha lugar na nossa sociedade. O papel das instituições internacionais, durante muito tempo, em muitas partes do mundo, em Angola, durante os últimos anos, não se verificou muito isso, mas quem ditava as regras era o Banco Mundial, FMI e por aí fora. Nem os próprios governos, que eram eleitos pelos cidadãos para governar, tinham muita margem para isso. Nós tivemos exemplos do caso de Portugal, onde tiveram a intervenção da Troika, tivemos da Grécia, uma série de coisas em que os povos também reclamavam. Então, as políticas deste tipo de instituições também podem obstaculizar ou facilitar o avanço ou as ampliações dos espaços para a democracia econômica. O papel das instituições. Logicamente que as instituições do Poder Executivo têm aqui uma grande responsabilidade de fazer participar, de incluir as pessoas. As instituições do Poder Judicial, uma das coisas que se lamenta muito no mundo contemporâneo é que fala-se muito dos direitos econômicos e sociais, mas muitos deles não são judiciáveis. Eu não posso, pelo menos em Angola, não sei como posso processar um colégio privado ou uma escola pública se achar que a educação que meu filho recebe naquele espaço não tem a qualidade e fere os meus direitos, os direitos deste indivíduo. Não são judiciáveis. Portanto, há aqui um esforço muito grande para as instituições judiciais. Se eu tiver, pelo menos acontece muita gente com muito custo, consegue algum rendimento, compra produtos perecíveis, por uma questão de economia, guarda numa geleira, falhou luz não sei quanto tempo. Não conheço casos muito grandes na nossa sociedade, na nossa realidade, das pessoas irem processar uma companhia de eletricidade dizendo, olha, eu comprei isto, tive perdas e gostaria de ser compensado. Fala-se disso, mas fala-se sobretudo no meio rural, sobretudo há cada vez mais empresas extrativas, de areia, burgal, que às vezes entram em conflitos com interesses das próprias comunidades e, portanto, aí era importante que as instituições também pudessem estar. O próprio poder legislativo, os nossos deputados, cada vez que têm que tomar decisões sobre políticas, aprovar orçamentos, aprovar estratégias, monitorar, fiscalizar ou acompanhar a ação do executivo, poderiam também dizer, bom, nós recebemos um mandato do povo, é claro que este mandato se renova periodicamente, cada 4 anos, em alguns países cada 5 anos, mas não vamos esperar 4 anos para determinadas decisões fazê-las auscultando previamente as pessoas, os interessados, e não apenas os interesseiros. Um dos terrenos grandes
um dos redutos grandes da democracia econômica, sobretudo porque incide muito nas dinâmicas, nos anseios das populações locais, vão ser a administração local, quando ela é descentralizada. Quando chegarmos, e acho que o Estado angolano está a trabalhar seriamente nisso, na ideia de que vamos evoluir para as autarquias. Aí os cidadãos estão mais próximos e podem também participar muito fortemente na questão da democracia econômica. E também, e porque estamos aqui na Semana Social, eu acrescentei também esta ideia de que as igrejas, eu sinto que viabilizar um contributo muito grande para que todos sejamos partícipes nas decisões, em influenciar as políticas públicas, em monitorá-las, pode também vir das igrejas. Porque as igrejas são avós do que não têm voz, pelo menos esse motivo. As igrejas têm um papel fundamental, têm uma voz profética, e eu acredito que, se olharmos naquilo que são os ensinamentos da igreja, vamos encontrar muita inspiração que justifica a necessidade de se ampliar os espaços da democracia econômica. A própria sociedade civil. Há também o setor privado, pode ter seu interesse em que esses espaços sejam ampliados. A questão dos processos tem a ver com as regras do jogo. Como se definem as regras do jogo na nossa realidade? Nós temos visto uma série de iniciativas que são louváveis. Vamos ter um programa, por exemplo, ouvimos, vai haver um programa de crédito de campanha, sobretudo um crédito que auxilia os agricultores. Quais foram as regras? Quem as definiu? São muita gente, pouca gente? Qual foi o nível de participação que essas pessoas têm? Uma vez concretizados, qual é o nível, qual é a percepção destas pessoas? Qual é o nível de influência real que têm? Os processos de tomada de decisões, quando falo de processos, falo também da norma social, daquilo que são os costumes, né? Muitos de nós reivindicam, e com certa razão, a democracia econômica, a necessidade de participar, mas sempre que temos alguém, um parente próximo e tal, num cargo público, dizemos, epa, agora chegou a nossa vez. A contradição que existe entre nós mesmos. No sentido de, por um lado, queremos participar, é injusto, não nos ouvem, mas quando está alguém, a nossa primeira satisfação, olha, a minha vida vai mudar. Desde que nomearam fulano, as minhas expectativas mudam. Portanto, as questões de género, as questões de classes, ou seja, estes processos também podem facilitar ou obstaculizar, sobretudo, a linguagem. Eu acho que muitas das decisões que se tomam em português, em espaços que exigem, ou às vezes em linguagem técnica muito difícil, e dificulta as pessoas até perceberem as orientações que lhes foram impostas. E, portanto, é muito difícil este tipo de processos fazer a democracia econômica. Bom, para resumir e concluir, eu quero dizer que eu sou daqueles que acredito que sim, que a democracia econômica é necessária num país como o nosso, porque ela pode, não sei se instrumental ou identitariamente, contribuir seriamente para o desenvolvimento humano. E acredito que o desenvolvimento humano também pode, à medida que vamos tendo mais desenvolvimento humano, podemos ver reforçado os espaços de participação. Mas, para que isto aconteça, é muito importante que tenhamos atenção às políticas, às instituições e os processos. Eu entendo que, por exemplo, agora o Executivo angolano tem chamado a atenção que nós estamos num momento menos bom da nossa economia. Vão ser precisos tomar uma série de medidas para que permitam o Estado ser viável, continuar a cumprir com os seus compromissos, mas em nome da democracia econômica seria bom que estas medidas não fossem tomadas por muito poucas pessoas, que se tentasse descobrir mecanismos e formas de tornar ampla a base de participação das pessoas nestas medidas. Ou seja, não só tomando a decisão, mas também acompanhando a efetividade da forma como ela está executada, e também, através da auscultação, eles poderem dizer como são feitas. Eu tenho um amigo que diz que um dos grandes problemas em Angola é que as medidas são tomadas por juristas, por economistas e padecidas por todos. Condições e de oportunidades, que é o tema central desta Semana Social, na minha opinião,
tem a ver com o nível de desenvolvimento humano que as pessoas podem aceder. Tendo em conta o contexto da democracia econômica em que elas vivem, tendo em conta o apoio, e podemos dizer que elas podem ser apoiadas ou ser obstaculizadas pelas políticas, pelas instituições e pelos processos. Eu entendo que, por isso, sempre que falamos de igualdade, e acho que também ontem na primeira projeção e a segunda também ressaltaram isso, vamos falar de igualdade, mas vamos também começar igualdade de oportunidade, mas vamos falar de condições em que esta igualdade, esta oportunidade deve dar-se. Eu penso que a dificuldade de garantir o desenvolvimento humano, no caso da Angola, reside no facto de que a maior parte dos meios de produção, bens e serviços produzidos são propriedade do Estado ou são privadas. Não há muitos casos de propriedade dos utentes, das autarquias e dos cidadãos. Não, os preços são determinados em geral ou pela concorrência ou pelas autoridades, sem muita consulta. Isto também é um dos grandes problemas que dificulta o desenvolvimento humano. E, finalmente, a maioria das pessoas utentes, beneficiários, consumidores, detentores de direitos, tem poucas possibilidades para fazer respeitar os seus interesses. Num contexto como este, as possibilidades de participação, as possibilidades que deviam garantir a tal democracia econômica ficam muito reduzidas. Portanto, volto a referir que penso que a democracia econômica pode contribuir perfeitamente para o desenvolvimento humano, como os altos níveis de desenvolvimento humano, aquilo que já se conseguiu, porque eu não sou daqueles que pensam que não se fez nada, pouco conseguiu, já nos dá condições para ampliar os espaços de democracia econômica, ou seja, os poucos ganhos que surgiram com a paz já nos permitem ter mecanismos, ter espaços de participação das pessoas nas políticas, nas instituições e nos processos de tomada de decisão. Eu penso que disto resultariam estratégias que seriam mais suscetíveis de conseguir resultados. Portanto, eu sinto que o grande desafio, um dos grandes desafios gerais da nossa democracia é passar dos ganhos que nos deu a democracia política para a democracia econômica. Penso que os grandes desafios que podemos ter das realizações que foram feitas e do crescimento econômico que pode ter acontecido nos últimos anos deve ser fazê-lo passar da perspectiva de crescer a economia para a perspectiva de melhorar a condição de vida das pessoas. E é isso que estamos a chamar de desenvolvimento humano. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio, pela apresentação. Acreditamos que foi rico, esclareceu muitas dúvidas e acreditamos também que tenha suscitado muitas perguntas. E então, para isso, temos a sessão de debate. Eu vou começar por chamar. É a primeira e única senhora que está cá inscrita. Então, eu vou chamar a dona Maria Helena Duarte. O doutor falava sobre, dizia que é importante sim a democracia econômica para haver o desenvolvimento humano. E quando falamos da democracia econômica, a gente viu esses bens comuns que normalmente são decididos por monopólios. E dizia também que algumas medidas de restituição. Falava do comércio justo, da igualdade jurídica e da igualdade econômica. Então, de forma breve, gostaria que focasse um pouco sobre esse comércio justo, igualdade jurídica e igualdade econômica. E já que estamos também na semana social, gostaria que enfatizasse também um pouco, porque às vezes tem havido alguma contradição entre esta igualdade econômica e também pelos valores ambientais, né?
tem havido um pouco de choque, então eu gostaria que esclarecesse também. Obrigada. Vou chamar o Sr. João Guerra. Durante a dissertação, detive-me numa linha para mim muito importante. A possibilidade de fazer respeitar os interesses dos utentes. Para mim, seria uma grande porta aberta para o desenvolvimento humano. Agora, a questão que se coloca, esta incapacidade de processar alguns elementos, seja individuais ou coletivos, quando ferem os nossos interesses, resulta do receio ou da falta de capacidade de resposta quanto à questão de juristas ou advogados. Parece que muitos, vamos dar exemplo, de muitos processos encalhados, por exemplo, das viúvas que andam aí à espera que o caso dos dinheiros retidos nos bancos sejam retirados porque não há jurista ou não há advogado. A minha pergunta certamente é a falta de interesse ou é medo, ou então é a demanda que é maior, ou senão não há juristas ou não há advogados. Obrigado. Vou chamar o Sr. Nelson Paulo. Eu queria apresentar alguma contribuição para que merecesse a atenção do centro relativamente ao que penso, produto da intervenção que eu estou a fazer para influenciar, sobretudo nessa coisa da democracia econômica, a trazer para a agenda pública a questão do emprego. Que efetivamente nos Estados modernos não se pode falar, na minha opinião, de democracia econômica em contextos de desemprego, nos níveis que nós temos, oficialmente até mais simpático, fala-se em 32%, 20% de desempregado, mas depois temos níveis muito grandes de subemprego e temos também níveis muito grandes no mercado informal. Todos os dias vemos senhoras a serem espancadas porque fazem como opção de ganhar vida no exercício da venda informal. Bom, eu me baseando no direito, penso que há 3 caminhos que nós devemos explorar. Aqui contrariando um bocadinho a contribuição que o Sérgio fez. Eu penso que nós devemos explorar o mecanismo gracioso, de subir a cadeia, o mecanismo contencioso, o Sérgio entende que não são judiciáveis. Na verdade, a sociedade civil brasileira vai contra a corrente, ela incorpora ao convite do Papa que diz: quem estica pela contra a corrente, se o pensamento prevalecente é que não pode ser judiciável, você vai contra essa corrente. E é o que a sociedade civil brasileira está fazendo. Eles têm um programa, inclusive, que se chama Educação Jurídica, ou seja, Educação na Justiça. Eles apresentam petição judicial para a garantia do direito à educação. Estão a contradizer a racionalidade jurídica prevalecente. Portanto, eu penso que nós também podemos explorar o mecanismo contencioso, que é o recurso aos tribunais, e o mecanismo amigável. O mecanismo amigável é aquele em que eu aproveito a relação de amizade ou de parentesco ou outra de proximidade que tenho com os detentores do poder e os falo assim como amigo: meu caro, não custa nada assumir este e aquele compromisso. Portanto, eu acho que explorarmos esse mecanismo vai nos ajudar muito. Ora bem, e o que é que temos em termos de legislação para nós explorarmos esses 3 mecanismos? Nós temos a lei do apoio às pequenas e médias, aprovada em 2012. O que cada um de nós pode fazer, e se calhar com o apoio da Igreja? Apresentar, porque a lei diz, ela aprovou um orçamento de quase de $1 bilhão. Quem é que eu conheço que foi beneficiado por esse recurso? Se eu não conheço ninguém, eu posso fazer sistematização disso. Nós podemos sistematizar e dizer: efetivamente o dinheiro foi lá alçado, mas a nossa amostra não identifica ninguém que foi beneficiado. Isso é um mecanismo, um exemplo que eu acho que podíamos ensaiar ainda aqui mesmo, nesse espaço. Muito obrigado. O comércio justo, na verdade, começou como um movimento de pessoas que dizem: bom, o mercado também pode dar felicidade. Normalmente nós estamos habituados a ver o mercado como um sítio onde as forças se degladeiam para ganhar rendimentos. Mas as pessoas começaram a dizer que o mercado pode ser
um espaço em que as transações de bens e serviços são feitas com justiça, permitindo que todos os intervenientes possam ver satisfeitas as suas necessidades básicas. Por exemplo, aqui em Angola não há muito, mas lá, há alguns países europeus, e sobretudo na América do Norte, imagino um ou outro país na Ásia, há muitas lojas de comércio justo. São lojas em que os produtos aí comercializados vão ali parar com base em alguns critérios. O critério é: tenho que assegurar que esta camisola que eu vou comprar numa loja de comércio justo, no seu processo, ao longo de toda a cadeia, não houve exploração de trabalho infantil, os produtores da algodão foram bem pagos, as senhoras ou os senhores que o confeccionaram respeitou-se a legislação laboral do país, respeitou-se, ou seja, há uma série de requisitos que permitem com que este produto venha parar a uma loja tendo respeitado as questões de justiça. Então daí chama-se comércio justo, e já quem começou a dizer que também se calhar isso requer consumo responsável, em que eu, quando sei que determinado produto foi feito à custa de sacrifícios sobre a natureza, de falta de respeito pelos direitos humanos, eu abstenho-me de consumir. Isto ainda não é fácil, não temos muitas escolhas, às vezes é o único produto, é o único fornecedor, mas começa a emergir uma mentalidade cada vez mais no mundo em geral, e acho que aqui também, ainda que em pequena escala, podemos também começar a ensaiar a ideia de que o comércio deve ser feita com justiça. Essa ideia da igualdade jurídica e igualdade económica, eu recordo-me de alguns casos muito concretos. Por exemplo, uma sociedade que era muito desigual, a África do Sul no tempo do apartheid. Há dias saiu um relatório que diz que o nível de desigualdade na África do Sul hoje é maior do que era no tempo do apartheid. Nós sabemos que hoje a sociedade civil, os sul-africanos, do ponto de vista jurídico, são iguais, mas do ponto de vista económico, eu acho que há características muito grandes que já roçam fascismo. Não faz sentido. Inclusive, há pessoas que dizem que, e não é só uma realidade, é uma realidade muito. O mundo tende a ser cada vez mais politicamente democrático, mas económica e socialmente fascista, e devemos ter atenção a isto. 1% da população mundial detém uma quantidade de recursos iguais a mais de metade da população mundial. Isto é injusto. Ou seja, o mundo em que nascemos, pelo menos a ideia de Gandhi, era que tem recursos para satisfazer a necessidade de todos nós. Só não se chega para a ambição humana, ou seja, quando alguns têm o que lhe cabe e a parte dos outros, os recursos não chegam para todos. Isso é uma tendência mundial que acredito que se deveria tentar reverter. A ideia da incapacidade, a Guerra colocou uma questão muito concreta. Quando uma série de situações, citou o caso de pessoas que têm os casos de viúvas, né, que têm o esposo morreu, mas provavelmente esse é o cenário, tinha recursos no banco e tem dificuldades de retirar esse dinheiro. É um problema de falta de capacidade, ou que há muita demanda e os serviços não conseguem responder. Eu creio que o que eu sinto é, sobretudo, aquelas instituições que prestam serviços em grande têm uma grande dificuldade de respeitar os seus consumidores. Eu acho que os contratos coletivos, aqueles contratos em série, serviços de telefonia móvel, bancos e tal, têm uma grande dificuldade. Um exemplo prático foi o que aconteceu agora, né? Indivíduos que iam ao banco, sabem que deixaram de depositar o seu dinheiro, precisam levantar recursos de vidas, porque somos um país muito dependente, às vezes, para questões de saúde, as pessoas têm que viajar, o banco diz, não podemos dar mais do que isso. Ou seja, eu acho que a relação de força no mercado é tão grande, quem sou eu para contrapor a um banco? Posso tentar pelas vias que o Nelson Paulo falou, depois vou falar, pelo contencioso e por aí fora, mas eu acho que as relações de poder no mercado entre o consumidor e as grandes companhias, quanto maior elas forem, pior, é muito desigual, é muito desequilibrada. Aconteceu com os bancos, as pessoas começaram a especular, o Banco Nacional diz, eu não autorizei isto, aquele famoso caso destrutivo, mas não vimos que nenhuma desses grandes grupos foi penalizada. Mas sabemos que os cidadãos tiveram dificuldades reais
de poder operacionalizar nos bancos. E não era um favor, portanto, como Deus dizer, não era um serviço gracioso, era uma relação, e era uma relação gerida num contrato em que tu devias prestar um dado serviço. Portanto, eu entendo que talvez aqui devíamos ter políticas mais agressivas, entre aspas, mais contundentes de proteção dos consumidores e, sobretudo, daqueles pequenos consumidores, ante a grandes corporações ou grandes interesses. O Nelson Paulo falou do emprego como fundamental para a democracia econômica. Eu acho que eu ia mais longe. Estamos a falar do emprego, mas também do salário. Se repararem, o conceito de salário em Angola e no mundo também pode variar. Há muitos que pensam que o salário, se for empresário, vai dizer, o salário é aquilo que eu sou obrigado a pagar ao meu empregado que até trabalha pouco. Provavelmente, se perguntar ao empregado, diz, é o pouco que o patrão me paga pelo muito que trabalho. Eu acho que aí devia haver um meio termo que é emprego, mas também com salário digno. E o mesmo passa com todas as atividades das pessoas que se autoempregam, que geram os seus próprios recursos. Né? Deveríamos repensar a ideia do informal. Eu acho que, infelizmente, há também uma ligação direta. Quando falamos de mercado informal, pensamos que é logo o mercado ilegal. E ao pensarmos que é mercado ilegal é injusto. Então, é normal que se corra atrás de dentro que está no mercado informal. Eu acho que a Angola devia pensar que o mercado informal é uma grande dose do que é o mercado real. Aquilo é que é a realidade das pessoas. Então, em vez de combater o informal, tentar ver o quanto ele tem contribuído naquelas ações do mercado informal que são positivas para o bem-estar e para o tal desenvolvimento humano. Porque as pessoas, é fácil proibir as pessoas de venderem na rua, mas não é fácil converter aquelas pessoas que têm que se sustentar, que vendem na rua, de dia para a noite, dando-lhes emprego, dando-lhes condições de emprego e salário digno. Portanto, eu acho que seria bom ainda na sociedade que repensássemos a ideia. Quanto aos mecanismos que o Nelson dizia, não entendi bem porque é que discorda comigo, né? Mas pelo menos falou de alguns mecanismos. Eu gostaria de me reter falava de mecanismos amigáveis. Portanto, há uma coisa que é minha por direito, eu não consigo, e como tenho um amigo no governo, vou falar com ele e dizer, é para comer e tal. Eu penso que no caso da África, não sei a realidade de outros países, mas era das coisas que mais me repugna. Eu prefiro ter um governo amigo do que ter amigos no governo. Não sei se me faz entender. É mais fácil isso, porque senão é uma pressão muito grande. Eu acho que de um governante nós devemos o respeito, a reverência, mas pensar que se ele for meu amigo, ele é governante para muito mais pessoas. E aqueles que não têm amigo ficam em dificuldades. Então, eu entendo do mecanismo contencioso, porque na base de um acordo que não foi cumprido, vamos tentar judiciar. Eu auguro o que tu dizes, provavelmente em outras realidades as pessoas, uma série de direitos econômicos já são judiciados ou se apela a isto. Eu ainda entendo o mecanismo gracioso, né? Que é a ideia de que para determinadas pessoas, ontem também aqui no coisa falaram muitas pessoas que estavam, ou duas pessoas pelo menos que eu vi, ligadas a iniciativas de apoio a idosos, né? Estas pessoas não podemos abandoná-los à dinâmica do mercado. Alguém tem que intervir, porque na nossa sociedade, por si só, muitas delas vivem em condições que não se podem bastar. Mas não entendo muito, ou não entendi bem a ideia do mecanismo amigável. Não sei se é a ideia de ter um amigo e conseguir as coisas através de um amigo. Eu prefiro que todos sejam amigos nossos, né? E a questão de também não perceber bem $1 milhão para pequenas e médias empresas, mas $1 milhão é muito pouco. Eu acho que deve ter sido mais que o governo disponibilizou. Ou $1 milhão nos tempos altos da nossa economia dava para comprar uma residência. Então não acredito, não sei se percebi bem o que quiseste dizer, mas nem tenho em mente qual foi, mas acho que sim, que a aposta nas pequenas e médias empresas que o governo fez é muito maior, e mesmo assim eu acho que devia ser ainda mais. E não foi $1 milhão. Eu acho que é importante corrigir isso. De certeza que não foi. Obrigado.
Eu quero contar uma cena que é a realidade da minha área onde estou a viver, da minha localidade. Quero falar de água e luz. São duas coisas essenciais para a vida do homem. Entretanto, sobre água, o governo teve o programa de água para todos os bairros periféricos e, neste caso, foram colocar chafariz ou fontenários públicos ao longo da estrada. Ao pé de algumas casas, eles atribuíram esta responsabilidade, que tinha gradeamento e chaves, a pessoas vizinhas. Entretanto, essas pessoas começaram a ser proprietárias desses fontenários. As verbas que saem, o governo não tem controle. Aproveitam e, sobretudo, esses fontenários também começaram a ficar danificados, não a reparação. Em caso de luz, houve também outro programa em que todo o povo começou a beneficiar de energia a partir dos postos elétricos, tirando de cima os cabos. Neste caso, houve a primeira tarifa, que era de 1.310 no início. Mas essa tarifa, a nossa admiração aqui, está subindo e não assim uma comparação igual para todos os consumidores. Há quem paga por mês 1.000 e tal, há quem paga 2.000, dizendo que são consequências de atraso de pagamento e fazem multas. Isso dentro daquilo que está estabelecido, talvez o povo não entenda. E também, se você não está presente para apresentar a documentação, os recibos de pagamento, eles passam por seus trabalhadores, cortam os cabos e levam. São algumas consequências que nós estamos a viver na prática. Não existe guichê de reclamações, também não existe fiscalização. Como podemos fazer neste sentido, uma vez que aqui não há presença de alguns membros do Executivo para poderem levar até lá as nossas preocupações? A Igreja terá esta capacidade de levar a cabo as conclusões deste encontro? Essa é a minha pergunta. A democracia, a realidade da vida. Coloco-me esta questão, uma pergunta que será mais tarde ser ouvida e respondida. Qual a possibilidade que o Estado oferece aos beneficiários desta democracia a participar na tomada da decisão conjunta, desde que a democracia econômica tem 3 momentos que nós ouvimos: a identitária, instrumento e contratualidade. Falando disto, democracia, por exemplo, na área onde estou, em Lucapa, há muitas casas de venda de diamantes e o povo não sabe onde vai esse dinheiro. Então, qual a democracia nós podemos considerar? E muitos nossos compatriotas, podemos dizer, como democráticos, estão a invadir essa democracia econômica. E como nós podemos fazer para ultrapassarmos esta questão? Muito obrigado pela atenção. Eu sou Antônio Casola, vim da Subcomissão Mista de Direitos Humanos. Em breve, devido ao tema central, igualdade de oportunidade, e o tema em debate, economia ou então democracia econômica e desenvolvimento humano, me criou várias questões. Por que os magistrados públicos subentendem ou então mesmo não têm empresas privadas, sendo eles os inspetores da lei, para vermos como é que podiam remunerar os seus funcionários e como podiam ser tratados caso termine o contrato, isto é, para contribuir no desenvolvimento econômico humano. A segunda questão: por que no Ministério ou então no Ministério Público, sobretudo na função pública,
Existe ministério que pagam mais e outros menos. Mesmo ainda nos ministérios que pagam mais ou menos, por que há diferença de salário em funcionários do mesmo ministério, têm a mesma categoria, o mesmo tempo de serviço e exercem as mesmas funções? Por exemplo, professor de Luanda com o professor do Kwanza Norte, Malange ou Lunda Sul. Dizia o Pedro Gunga que a questão de, por exemplo, cria-se um funcionário, o funcionário público tenta se envolver as pessoas na gestão, depois as pessoas se apropriam do funcionário. Ou mesmo a forma também, às vezes, quando o Estado tenta fazer chegar um serviço público, como eletricidade e água, é muito comum, depois as pessoas vão furar a conduta e por aí fora. É normalmente esse tipo de práticas que faz com que muitas das vezes aquelas pessoas que advogam que esta história da democracia, infelizmente, da democracia econômica, às vezes não viabiliza o desenvolvimento humano, é exatamente isso. Eles alegam a desordem, ao mito de as pessoas são muito desordeiras, o ser humano é naturalmente ambicioso, só pensa em si e, portanto, infelizmente, isso acontece muito também com os recursos naturais. Em algumas realidades onde vemos, sobretudo a exploração de madeira, a exploração de terras, são os próprios líderes ou as pessoas que são da comunidade que passam isso a terceiros, fazendo com que a comunidade perca o direito de utilização da posse de terra. Eu recordo numa zona e muitas das vezes feito por pessoas que sofrem, que também são excluídos. Me lembro que numa zona em Malange o líder dizia: a árvore constata com tristeza que o cabo do machado que lhe abate também é de madeira. Ou seja, sim, infelizmente eu estou com uma realidade que é muito comum, mas e que alguém pode aproveitar-se disso para dizer que se calhar não é bom dar muita democracia, porque as pessoas são desordeiras. Eu penso que é exatamente para evitar isso que se deveria também trabalhar. Não basta só exigir espaços de participação, de possibilidade de tomar decisão ante um ente que são as autoridades. É importante que também no nosso seio, na nossa comunidade, há também casos desses, de gente que se apropria, pessoas que mesmo em Luanda, pessoas que vivem num prédio e de repente a entrada do prédio foi tomada por alguém e era um espaço comum. Portanto, eu acho que sim, temos que fazer um grande caminho também como sociedade à volta disto. O que é o espaço comum? Eu acho que esse conceito de espaço comum entre nós ainda não está muito bem apreendido e às vezes ainda o espaço comum é aquilo que não é de ninguém e quem chegar primeiro leva. Infelizmente temos esse problema e eu acho que sim. Entendo que aqui o Estado também tem um papel disciplinador, mas um papel promotor de que esses espaços sejam geridos pela própria comunidade, deve viabilizar isso. O Alberto Spence dizia em certo momento da ideia de que como é que o Estado pode oferecer a democracia, os benefícios, e há muita gente que diz que essas coisas ninguém oferece, as pessoas devem conquistar. É claro que devem conquistar este espaço, o poder tomar decisões, o poder influenciar as decisões, usando os mecanismos que a lei existe e apelando para que se criem outros mecanismos que viabilizam a participação dos cidadãos. A questão das lundas, eu percebi que da lunda, e citou o caso do Lucapa, que é a questão dos diamantes. É o tal caso em que se diz que, pelo menos os relatos que ouvimos, há casos em que uma companhia sobre o território chega a ter muito mais poder de decisão que uma comunidade ou às vezes até entes administrativos do Estado local. É por isso que as pessoas falam cada vez mais da ideia da democracia econômica, no sentido de que entendemos que, para o desenvolvimento econômico, entendemos que em nome da arrecadação de receitas públicas é importante que as companhias funcionem para explorar recursos. Mas as decisões, sempre que afetam as pessoas, devem ser tomadas em concertação com as pessoas. Não acontecendo isto, é por isso eu acho que em parte vemos situações menos boas.
Antônio Casola, eu confesso que não vou arriscar responder a primeira parte da sua pergunta porque não percebi. A segunda, quer dizer, por que há diferenças salariais? Eu recordo-me de alguém que, em um certo momento, quando reclamava da diferença salarial, dizia: essa diferença, essa hierarquização da sociedade, até parece que o estômago do médico é diferente do estômago do enfermeiro, né? Mas eu entendo que, eu sei que as pessoas têm muito medo com a ideia da igualdade ou do igualitarismo, mas eu penso que devíamos falar da equidade salarial, no sentido de que o salário deve ser justo e deve ser digno. Ele deve me dar, mediante o trabalho, eu devo conseguir o mínimo para poder viver de forma digna. Não é o mínimo para sobreviver, não, para viver de forma digna. Eu acho que este devia ser o padrão regulador de salário. Se eu quiser ser mais utópico, eu até diria, nós teríamos condições como o mundo, se quiséssemos avançar com as ideias da justiça, de pagar as pessoas segundo a sua necessidade, e não apenas segundo a sua capacidade de produzir. Ou, até fizemos pior, pagamos segundo o seu status social. Porque não é evidente que quem tem mais salário, porque do ponto de vista até de importância para o funcionamento de determinada estrutura é a pessoa-chave. Não, eu acho que faz parte das muitas injustiças que fomos construindo. Eu acho que, infelizmente, estamos numa altura em que o salário é mais pago pelo status do que pela capacidade produtiva. E acho que isto é também das coisas que se deveria rever no mundo que todos nós desejamos ver.